salve, galera! Estamos aqui no nosso primeiro podcast, o Pod Like. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui nesse tempo de crescimento e um tempo também para curtir a vida, curtir sobre tudo aquilo que nós temos vivido, tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a nós. Eu sou o pastor Michel Gonçalves. Sejam bem-vindos ao Pod Like. Que massa! E eu sou a Tamires Gonçalves. Estou muito feliz de poder estar aqui. Nós teremos tantos momentos juntos aqui, eu tenho certeza que vai ser muito especial. E hoje, né, Tamires, nós temos uma convidada, nosso primeiro episódio aqui, uma convidada muito especial, psicóloga Estela. Se apresente, por favor. Gente, muito obrigada. Eu agradeço imensamente o convite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Meus dois pais aí de coração. E realmente é muito legal, principalmente ser o primeiro episódio, né, do Pod Like. Então, é um prazer imenso realmente estar aqui. Meu nome é Estela Mares, eu sou psicóloga e gostaria aí de contribuir um pouco no Pod Like. Muito legal. Estela, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você é psicóloga, do que você trabalha, o que você faz, essa questão de clínica, onde é que foi sua clínica, como é que acontece isso para o pessoal saber um pouco mais? Sim, pessoal, então, eu trabalho hoje, né, atualmente, apenas não, né, mas eu trabalho mais voltada como coordenação de recursos humanos, que é um trabalhão, então, numa empresa aqui da nossa cidade, Presidente Prudente, da região. Então, hoje eu faço mais esse papel. Recentemente, eu parei aí de atender na clínica, mas atendi por um bom tempo. E aí, agora estou me dedicando mais a esse mundo do recursos humanos, que é totalmente voltado a pessoas, então a gente nunca para de atender, né? Sim. As pessoas ali elas têm essa necessidade também do atendimento, então estou focada lá naquele momento, mas ainda atendendo e seguindo a área da psicologia, que é gestão de pessoas, que é tudo que eu sempre quis, realmente, não é um clichê, eu sempre quis atuar nessa área, então eu estou muito feliz na onde eu estou. Muito massa. Uma multidão de pessoas, na realidade, né? Realmente. Exatamente. Eu acho que é muito importante o seu conhecimento e a sua contribuição para esse tema, né? Exato. Nós vamos começar aí o setembro, vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Nosso tema hoje é sobre suicídio, o que nós podemos fazer para ajudar as pessoas, assim como também se talvez alguém que está nos ouvindo agora, está angustiado, está passando por um momento difícil na vida, possa refletir e falar um pouco sobre isso. Justamente, eu fiquei ainda mais feliz, como eu comentei, sobre ser esse assunto, porque a gente enfrenta ainda, 2022, a gente enfrenta ainda um tabu muito grande sobre esse assunto. E quando você traz esse assunto para um podcast, então, né, a cabeça explode, porque as pessoas realmente estão aqui para ouvir o que eu posso fazer com um colega, ou se eu mesmo estou com algum pensamento desse, o que eu posso fazer? Eu vou assistir um podcast, vou ouvir um podcast, né? Então, eu acho isso muito, muito importante, trazer o tema nesse mês também, o Setembro Amarelo, mas num momento assim, né? Num ambiente assim. Sim, e na realidade as pessoas têm muito esse tabu, até pelo fato de só levar ao ato final, né? Quando a pessoa de fato comete o suicídio. Mas na realidade, quando nós falamos sobre esse assunto, nós estamos falando sobre a prevenção. Então, é um momento assim de poder fazer um acolhimento, né, com quem possa estar com pensamento, ou também para preparar as pessoas para acolher essas pessoas assim que está ao redor e que pode estar dando algum indício, né, sobre estar com pensamento suicida, enfim, como que a gente pode prevenir, acolher e tudo mais. Eu acho muito legal porque no ano de 2015, para quebrar esse tabu, cria-se então o mês do Setembro Amarelo. Colocou-se o dia 10 como o dia da prevenção, né, ao suicídio, e isso é muito importante, porque na realidade, vou perguntar para vocês duas que estão aqui, qual foi o dia que vocês assistiram a algum jornal que você viu falando, olha, hoje uma pessoa se suicidou, alguém tentou suicídio? A gente não vê isso no jornal, nós não vemos isso, não consegue estatística, né? Por que será? Sim,
Justamente, né, eu acredito, por conta desse tabu, talvez de pensar que se eu falar sobre o suicídio, mais pessoas vão cometer suicídio, né? E não é por aí. A gente ouve, às vezes, no jornal ou alguma coisa na internet, a pessoa cometeu suicídio e, tipo, pronto, acabou. E, às vezes, coloca até a culpa na pessoa, na própria pessoa, e assim vai, né? Mas o que eu vejo, tem o Setembro Amarelo, que traz a importância da prevenção. Então, de você ter você ter um mês, de você ter um dia para falar sobre isso, é porque é importante falar sobre isso. Mas, claro, não falar sobre isso só no mês de setembro, mas falar sobre isso o ano inteiro, né? Então, de novo, eu falo, trazer isso para um podcast, trazer isso numa conversa é o ideal, né? É trazer essa prevenção diária. Dentro dessa questão, né, da sua pergunta, eu acredito, assim, que quando nós ouvimos falar sobre isso, que é uma parte até que eu depois, mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre essa questão. Quando ouvimos sobre isso, na realidade, por pessoas famosas, né? Quando se fala de suicídio no jornalismo e tudo mais, é para falar normalmente de pessoas que são famosas, que são ídolos e tudo mais, que acabou cometendo suicídio, que normalmente, pela estatística, está diretamente ligada até com o uso de drogas, por exemplo, e tantas questões até de uso de medicamentos excessivos e tudo mais, mas voltado ao jornalismo, eu penso, né, dentro dessa pergunta, mais para isso, né? Fora isso, a gente quase não escuta mesmo falar, né, numa rotina dentro dessa questão, né, nas redes sociais ou, enfim, na TV como um todo. E é muito interessante, porque quando nós vamos estudar sobre isso, nós vemos que tem o efeito Elter, né? Que é um livro que é lançado contando a história de um jovem que tem frustração amorosa. Quem nunca teve uma frustração amorosa na vida? Se você ainda não teve, vai ter. Se prepare, meu amigo. Só que então é muito dolorido para ele não consegue lidar com isso, ele não tem uma resiliência para lidar com essa frustração e ele acaba então cometendo suicídio. É uma ficção, é um romance. E logo após a distribuição desse livro, vários jovens começam a ler e então começa a cometer o suicídio. E aí então a gente cria uma ideia que precisa ser retirado, retira-se todos os livros de circulação por causa do número de suicídio que acontece com muita proximidade com o ato que é relatado no livro, com a forma que as pessoas acabam cometendo suicídio. Um gatilho, né? Um gatilho, tira isso todo de circulação, e aí então agora a mídia ela não pode mais falar, porque tem-se essa ideia de que quanto mais nós falamos, maior é o número de pessoas que vão para este caminho. E na realidade a ideia do Setembro Amarelo é totalmente ao contrário, porque nós estamos aqui para falar sobre uma prevenção, nós estamos aqui para pensar o que vem antes, né, do ato. Então pensar em suicídio também é pensar sobre a vida, é pensar sobre a qualidade de vida que eu tenho, de olhar, do autoconhecimento, de saber quem eu sou, da minha identidade, e por aí vai, né? Exatamente. Sim. Tem muitos fatores, né, englobados nas falas aí de vocês, que eu fiquei aqui pensando, né? Mas quando a Tamires coloca essa questão das pessoas famosas, de artistas, e vem, né, esse efeito, justamente a gente vê o suicídio neles, né? E aí só aparece eles na TV, e aí as pessoas podem achar que isso é um gatilho, e não tem nada a ver com isso, né? E a Tamires também comentou a questão de, às vezes, ter alcoolismo. Então, tem várias coisas que também podem ser levadas, né, isso, o uso de substâncias e os próprios transtornos mentais. E uma coisa também que eu queria comentar na fala de vocês, que eu acho importante falar aqui também, é essa questão da resiliência, que foi uma palavra que o pastor falou, e eu vejo nos atendimentos que eu faço, às vezes as pessoas também não entendem essa questão da resiliência, e quando a gente fala de suicídio, fala, né, e é uma palavra que às vezes as pessoas não sabem nem o que é, e tem um monte de gente tatuada
atuando, um monte de gente falando sobre isso, mas ela vem muito com isso mesmo, né? Do suicídio, da pessoa conseguir ter essa resiliência mesmo na vida. O que é essa resiliência? É eu passar por uma frustração, então uma decepção amorosa ou até propriamente um luto, que a gente vai poder comentar um pouco mais durante a pandemia também. Mas eu passar por tudo isso e seguir em frente, agir positivamente perante essas situações e não simplesmente eu me encontrar num desespero, num desamparo, que também a gente vai comentar sobre os 4Ds, que a gente fala também em relação ao suicídio, né? Sim. E eu estava pensando aqui, né? Nós falamos sobre isso. Bom, quem que vocês acham que acabam vias de fato cometendo suicídio mais? São mulheres ou homens? Será que tem alguma questão de gênero envolvido nisso? Né? O que vocês pensam sobre isso? Na realidade, quando a gente vai estudar, a gente vai ver que as mulheres, ela tem, pelas estatísticas, elas tentam mais, mas assim, acabam vias de fato ficando na tentativa, graças a Deus, né? Consegue recuperar, resolver mulheres, ali, né? Agora o homem... Hormônios, né? Mulheres, né? Hormônio, TPM, né, que fala. O homem, ele fala pouco, mas quando ele vai tentar, geralmente é mais brusco a tentativa. Sim. E vias de fato ele acaba indo a óbito por aquilo que ele escolheu. Geralmente é uma coisa mais fatal, né? Mais racional, no caso, né? Tipo assim. Isso, eu acho que pode ser dessa forma. Acho que o homem, ele já planeja, mas ele não fala nada e já faz. É mais fácil a gente identificar isso. A mulher, ela fala um pouco mais, né? Mas você acha que a gente fala um pouco mais? Ah, que isso? Eu quase nem tô falando aqui. Que a gente fala um pouco mais. Diz a estatística que é 25 mil palavras por dia, né? Né? Mas eu acho que e a gente acha exatamente... pouco ainda. Poderíamos falar mais até, né? Mas realmente, o homem é quem comete mais suicídios mesmo, justamente por conta disso. Ele não fala, né? Homens, falem, né? Por favor. Por favor. Fala 30 mil. Você vai ter uma DR com o seu crush, seu namorado, e você só fica falando. A gente quer que vocês falem também o que vocês pensam, né? Mas sim. Aí os homens não falam e realmente só planejam, ver lá e fazem. E sim. As formas com que eles tentam também são mais fatais, né? Então, arma de fogo, o próprio enforcamento, são coisas que vão lá e pronto. E a mulher não, às vezes ela vai tomar um medicamento com uma bebida ali que é mais fácil e tal. Então, ela fica mais assim, né? Então, realmente o que eu vejo é que o homem, ele consegue mais, só que a mulher tenta mais. Exatamente. E dentro disso das estatísticas, também estava estudando que isso é um número muito grande na comunidade indígena, né? Do suicídio. Quando nós vamos estudar, você vai ver que os indígenas, eles acabam cometendo mais. É uma coisa que muitas vezes a gente, poxa vida, né? Nem passa pela nossa cabeça, mas isso também está ligado à questão do vício, porque entre os indígenas, o número de indígenas que estão ligados ao alcoolismo, né, é muito grande, né? Então, tem toda a sua questão cultural, todas as coisas que acontecem ali, mas nós temos essa questão também que é muito comum. Por isso que quando você vai ver no Brasil, aonde tem mais indígenas espalhados pelo território brasileiro, você vai ver que o índice de tentativa de suicídio é muito maior do que em regiões que não tem esse número assim de indígenas. Olha, né? Porque como é sério isso. Sério a questão dos vícios, né? Porque realmente, de fato, né, dentro daquilo que das minhas pesquisas, realmente o uso de droga, de álcool e até de medicamentos em si, isso aumenta muito mais e na realidade, às vezes as pessoas usam isso exatamente para combater às vezes a depressão, às vezes a ansiedade, fala, não, eu preciso disso
para que eu me sinta pertencendo, para que eu possa, às vezes, sei lá, eu já ouvi vários jovens dizendo, eu uso álcool para que eu possa conseguir conversar mais, falar mais e tudo mais, né? Isso. Exato, olha só que coisa, né? E na realidade ele causa o contrário, né? Tipo assim, acaba trazendo mais ansiedade, às vezes, ou mais depressão, porque é o efeito rebote, depois que passa esse efeito. E aí? Você tem que lidar com seus sentimentos, com as suas emoções. A ressaca é pior, né? Exatamente, né? Exatamente. E às vezes até a consequência do que você fez quando você estava ali, né? Com o uso de droga, de álcool. Virou coragem, virou o Batman, né? E foi que foi. Exatamente. E aí é o ato que realmente, às vezes, a consequência não é nem aqui na Terra, né? Você vai em outro plano aí. Mas dentro disso que vocês trouxeram de populações, né, que às vezes afetam, que tentam mais e cometem mais suicídio, né? Realmente o indígena é um fato bem, não curioso, mas é bem interessante da gente pensar nesse povo, né? Nessa população. Mas outras populações que a gente vê os próprios policiais militares. Então a gente vê em questão dos traumas que são acometidos, né, nessa população. E aí a gente fala desses traumas também, então, em todas as vidas, né? Eu acho que assim, dentro da questão que a gente falou do que pode causar, do que pode levar um suicídio, quando a gente fala de alcoolismo, drogas e tal, também tem essa questão dos traumas desde a infância, né? Freud explica, mas também durante a vida inteira, os traumas ali, então, que dentro de uma profissão. E aí a gente fala também de um outro transtorno mental que às vezes não é muito falado, como uma depressão, como uma ansiedade, mas o burnout, que é dentro do seu trabalho, do esgotamento que você tem ali e você acabar cometendo isso, né? Então, tem isso também dentro do próprio serviço, do seu trabalho. Eu acho que isso é uma das piores coisas. A assim. exigência, né, do mercado de trabalho, como essa competição do mercado de trabalho, essa pressão, eu preciso alcançar, eu preciso chegar lá, eu preciso... Enfim, então, acho que desencadeia essa síndrome, né? E acaba levando a pessoa a falar, não, eu nunca vou alcançar esse lugar, então eu preciso... A solução é eu tirar minha própria vida, né? Exatamente. Enquanto vocês estavam falando, me veio um pensamento aqui, né? A gente falando de estatística, né? Quem tá ali no ranking e tal. E eu quero que fique claro, né, para os nossos ouvintes, que na realidade aqui não é uma questão de rotular. E a gente tem que perguntar o porquê que nós estudamos essas estatísticas, né? Por que é pensado sobre isso? É mais uma ideia para você poder ajudar, né, esse grupo, essas pessoas, porque na realidade, em todos os níveis, nós temos pessoas que cometem o suicídio. Exatamente. Desde os mais ricos aos mais pobres, os mais pobres. São brancos, negros, entendeu? Então a gente precisa realmente fazer valer aquela frase: toda vida importa. Exatamente. Né? Exatamente isso. Exatamente isso, né? Toda vida importa, e uma das coisas que você comentou aí, ainda falando de populações, enfim, pessoas que são muito ricas, que às vezes não são inalcançáveis, né? Então, não tem ali um acolhimento, não tem uma pessoa, as pessoas não conseguem enxergar nelas. Então, pessoas normais como a gente, então temos pessoas assim que a gente pode contar, pode desabafar. Então, eu ouço às vezes artistas e eu fico muito triste. Eu ouvi recentemente também de artista que, tipo assim, um artista que é famoso, pessoas famosas, não pode, sei lá, ir num lugar que ele gostava, num ambiente que ele gostava, se divertir com amigos, e muito menos eu acho que ter esse amparo de alguém, né? Porque é famoso, tá em outro patamar, e aí, né? Então também acontece muito os suicídios, a gente já falou sobre isso, sobre artistas, mas também pessoas que também têm um alto índice e um poder elevado e não são inalcançáveis, né? Então, isso também, em outras populações como a LGBTQIA+, também é uma população que às vezes não são alcançadas, e também é uma população que comete muito suicídio, e é justamente o que o pastor falou. Não é questão de rotular, não é questão de falar que população Y, X e Z fazem isso, mas é que a gente precisa ter um olhar voltado para essa população, já que elas estão dizendo que elas estão cometendo mais. Exatamente. Sim. Exatamente. E já que a gente falou um pouco de artista, essa questão toda, o nosso mundo mudou, né? Se nós percebêssemos 2015 como era
a nossa vivência com as mídias sociais, né? Com a Tamires era o tempo do ICQ, nossa. O que é ICQ? Eu nem sei o que é ICQ, porque eu sou novinho. Alguém me explica? Então a Tamires é lá de trás. A Tamires jogava Nintendo com aquelas fitas, assim, sabe? Que tinha que assoprar pra poder encaixar. É eu, né? Sou eu. Tamires é dessa época. Acho que ele tá contando a história dele. Exatamente. Foi evoluindo. Freud explica isso, tá? Foi evoluindo as mídias e a nossa forma de lidar com tudo isso. Eu acho que a Tamires, que é aí a nossa blogueirinha, né, master, acho que ela poderia falar um pouquinho melhor sobre essa questão da relação das mídias sociais, Sim. O suicídio, enfim. Exatamente. Dentro dessa questão, né, que nós vemos na sociedade pós a pandemia, né, ou na pandemia em si, a consequência disso que nós estamos vivendo, esse distanciamento social, não só pelo fato da pandemia, mas através das mídias sociais. Então, o quanto as pessoas estão cada vez mais vivendo de uma forma só, né? Com uma solidão, né? Não numa solitude, mas em uma solidão. Porque as mídias sociais, elas acabam causando isso, né? Dentro dessa questão do metaverso e que nós estamos aí já falando sobre esse assunto, né? Acredito que seria um tema legal para a gente poder até bater um papo depois num próximo episódio. Mas nós acreditamos de fato que a nossa vida real está nas mídias sociais, né? Muitas pessoas acreditam dessa forma. Principalmente a faixa etária de 15 a 29 anos, que é a faixa etária que mais comete suicídio, por incrível que pareça, mas os maiores índices, além dos indígenas, enfim, toda essa estatística que nós falamos aqui, mas a maior faixa etária é entre adolescentes e jovens. E eu acredito que isso está muito ligado, sim, essa questão das mídias sociais. Até porque, né, ninguém posta nas redes sociais uma fotinha ali que você tá mal, que você tá chorando, ou enfim, sempre você vai postar nas suas redes sociais o quê? A sua vida ali perfeita, a sua vida que você tá sorrindo, enfim, eu principalmente, né? Eu gosto muito de tirar foto sorrindo e tudo, mas ali no meu momento que eu tô ali, né? Às vezes até no momento difícil, dificilmente eu tô tirando foto, postando vídeo e colocando nas redes sociais. Porque, né? Não sei por que a gente não faz isso. Acho que a gente deveria. Não vende. Na realidade, não vende. Exatamente, né? Eu acho isso muito interessante quando você traz essa demanda, Tamires. Por exemplo, alguns canais de televisão têm aquele jornalismo, né? Assim, que quase que não sai o jornalismo. Mas sabe aquela ideia de que é uma fatalidade, com todo o perdão da palavra, mas você só vê desgraça. Matou, sequestrou, parará, não traz uma outra informação nisso. Isso vende na TV. Exatamente. Mas a gente cansou da TV, a gente cansou disso. Então, quando nós vamos para redes sociais, nós queremos ver coisa boa, a gente quer conhecer lugares. Entretenimento, né? Parece que a gente está viajando, né? Que vamos entrar agora aqui, entra aí, tô aqui na França. A pessoa tá te mostrando tudo, você tá conhecendo lugares, pratos. Então, assim, é muito interessante. Exatamente, esse patamar, né? Um olhar, uma visão, né? E até os perrengues que colocam uns perrengues chique, né? Que fala, tipo, até os perrengues que a pessoa passa é legal, né? A gente assistir os perrengues da pessoa e realmente ninguém fala disso. Sim. E quando a Tamires me falou do metaverso, minha cabeça explodiu realmente, porque recentemente eu tenho participado de alguns eventos, de algumas palestras que trouxeram muito esse tema à tona. E com opiniões diferentes. Então, tem gente que fala que, tipo, daqui 2 anos o metaverso é o que vai reinar e a gente tem que estar preparado para isso. Tem gente que fala que é daqui 10 anos e eu fico, tipo, meu Deus, eu vou esperar chegar, né? Aqui que eu vou ver o que eu faço. Se eu compro uma casa lá na Itália, sei lá onde, no metaverso, que eu acho que é bem mais barato, né? Ou não também. Mas o metaverso, quando eu tava assistindo essas palestras dessa galera falando, na minha visão psicológica, né, eu fiquei realmente muito assustada de pensar nesse ser humano, gente, nós assim, carnais mesmo, preso atrás de um computador, atrás de um celular,
o tempo todo e se relacionando com outras pessoas através disso. Então, quando me falam isso para uma pessoa de psicólogos, de gestão de pessoas que estamos ali, que eu comecei a falar que eu amo pessoas, gosto de estar com pessoas o tempo todo, eu não gosto nem de números, assim, quando tem que fazer planilha atrás de computador eu já surto, então eu gosto de estar com pessoas. E me falar que eu vou ficar o tempo todo atrás do metaverso, que eu vou ter um relacionamento no metaverso, como que vai ser a minha decepção amorosa no metaverso, né? Será que vai ter? Como que então, eu acho que já tá desencadeando essas questões de depressão, ansiedade também por conta das mídias sociais hoje, por essa questão da comparação, exatamente. Então, se todo mundo tá feliz ali na rede social, eu também tenho que ficar, mas, eu tenho 300 problemas aqui, a minha vida financeira, eu não consigo ir lá para essa viagem que essa menina tá fazendo, exatamente, né? É na minha família, é em relacionamento, e tudo eu tenho problemas, e como mas que você eu vou não consegue... Arrasta pra cima, eu tenho um curso, porque você vai ganhar 5 mil por favor comigo. Exatamente. E vai vendendo. Muito fácil, né? Muito eu fácil acredito ganhar dinheiro na internet. Dentro dessa questão, acredito que tem 2 pontos importantes, que é esse, né, que você trouxe, essa questão da comparação em si, das pessoas ficarem olhando essas vidas perfeitas e se comparando e falando, cara, eu nunca vou alcançar. É uma pressão tão grande. Eu vejo uma pessoa da minha idade, ela já está em tantos lugares, tantas viagens, tem uma casa X, Y, um relacionamento perfeito. Nossa, eu nunca vou alcançar. Então, ou seja, seria mais fácil tirar a minha própria vida, porque eu não consigo lidar com eu não ter aquilo ali. Então, o mais fácil, a via menos dolorosa é eu tirar a minha vida, né? Eu acho que quando isso acontece, vem aquelas vozes da infância. Né? Aquele professor que foi infeliz na fala, que falou você é um burro mesmo, ou o pai que falou você não faz nada certo, você não vai dar nada na vida. Você ouve tudo isso e quando você se depara com uma vida de que você trabalha, o que você estuda, você rala na sua vida ali e você não consegue alcançar, essas vozes elas aparecem e valida, porque fala assim, se eu fosse bom, eu estaria tendo essa vida. Exatamente. Que essa pessoa está tendo. Sim. Exatamente. Gente, é o que eu falo, eu falo que eu sou testemunha de terapia, né, e eu falo sempre, então, para você resolver os traumas que seu papis, que sua mamis, que o colega, o professor falou na sua infância, que a infância é, como eu falei, né, Freud explica, mas vão pra terapia, eu acho que esse é o geral, assim, né, mas que a gente ainda não tinha falado. Mas terapia para resolver esses problemas. Mas uma das coisas, ainda falando da mídia social, que eu vejo que pode também levar à questão da tentativa aí do cometer suicídio, é a própria cultura do cancelamento. Exato, esse seria outro ponto. Tipo, você fez alguma coisa que na vida real facilmente você faria, facilmente você falaria, sei lá, e na internet você falou alguma coisa errada, então às vezes você pensa milhões de vezes para postar alguma coisa, porque eu posso afetar tal pessoa, eu posso afetar tal população, posso afetar não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí eu vou lá e vou ser cancelada. Então várias pessoas são canceladas na internet, essa cultura do cancelamento dos haters meter o pau mesmo, e a pessoa achar que aquilo lá é a realidade da vida dela, pessoas que nunca viram ela na vida, mas estão cancelando ela de alguma forma, estão xingando, estão falando tudo ali, e aí a pessoa vai lá e... Eu acredito que até pelo fato das pessoas não estarem nutrindo tanto essa vida social, por mais que nós somos pessoas relacionais, mas quando nós estamos com pessoas, até, por exemplo, estamos num evento de família, ou né, aquele almoço de domingo, ou algo desse tipo, e nós estamos... De que forma, né? No celular, conectados, entendeu? Claro. Então, eu acredito muito que a minha vida ela acontece, de fato, nas redes sociais. Né? É ali que eu alimento, é ali que eu vou me nutrir, é ali que eu falo quem eu sou, conforme eu quero ser, né? Então, quando ali eu sou cancelada, é como se, de fato, aquelas pessoas estivessem dizendo sobre mim mesmo, entendeu? Sobre essa identidade que eu atribuí, não aquilo que Deus diz que eu sou, não aquilo que a palavra diz que eu sou, mas aquilo que aquelas pessoas ali na internet estão dizendo. Por quê? Então, se eles dizem... Se aqui que eu estou
falando de uma vida perfeita, eu estou pensando, eu estou maquinando como eu posto, então ali eu estou sendo cancelada, né? Então, e aqui quando eu olho as minhas relações, elas estão superficiais, então, na realidade, eu não presto para nada, eu não tenho identidade, eu não tenho, né? Sim, e eu até lembrei de uma dinâmica que eu fiz ontem, né, com os jovens da igreja, e a maioria, a dinâmica era pra gente pensar no que a gente levaria da nossa casa se a nossa casa estivesse pegando fogo, né? Deus me livre, mas se tivesse, o que você levaria? 3 coisas. E as principais foram meu celular, um carregador do meu celular, tipo, e aí, né? Minha carteira. Minha carteira. E o doguinho? Onde é que ficou não isso? Teve, seu gente, cachorro? não Ficou teve. lá. A menina que falou do dog depois falou que ia pegar a coleira, mas não ia pegar o cachorro. Mas, enfim. Mas, e aí? Depois a gente fez essa reflexão, né, também, de... a única coisa que você ia pegar era o seu celular, não tem alguma outra coisa que faria sentido. Aí alguns comentaram, eu ia pegar minha noiva, né, que tava ali, eu vou sair carregando com ela, vou pegar meu cachorro, né? Então, qual que é o valor? Quais são os meus valores atuais que eu tô colocando na minha vida, né? O que eu tô trazendo ali de importância pra minha vida? Então, é bizarro. E o interessante é que quando a gente fala dessa amplitude de coisas, né, os nossos assuntos, tudo que a gente vai falando da mídia, a gente entender que nós estamos construindo um pensamento aqui, né? E esse pensamento ele é construído de acordo com as nossas falas, porque também é construído a ideia suicida, né? Ela é construída. Você não dorme e no outro dia você acorda falando, poxa vida, eu tenho várias ideias suicidas, né? Idealizações suicidas a partir de agora. Não. Isso vem vindo e vem de frustração em frustração, decepção em decepção, essas comparações todas. E aí a gente vai percebendo que tem alguns aspectos, né, psicológicos, que a gente vai observando, que as pessoas vão tendo, que a gente precisa levar em consideração essas características, né? Sim, tem... tem falas, né, que as pessoas comentam, e eu acho isso muito... Ai, gente, porque assim... Às vezes, a pessoa fala alguma coisa e ela é tratada como se ela fosse mimizenta, ela é mimimi, tá querendo chamar atenção, e enfim. E é uma fala que é justamente isso, é o processo que ela já vem vindo, já vem tendo, de traumas da infância, do trabalho, disso e daquilo, e aí ela acaba tendo até frases, coisas assim que ela comenta, seria melhor eu não existir, ou não queria estar nesse mundo, enfim, não queria estar aqui nessa cidade, então, sei lá, inventa qualquer coisa pra fugir daquela situação, pensamento de fuga daquela situação, e a pessoa fala, para com isso, que isso, tipo, você tá sua aqui... vida é tão boa, né? Você tem seus pais, ou sei lá, você tem família. Queria eu ter a sua vida, exatamente, né? Não é? Então, você consegue perceber esses aspectos na pessoa que já tá tendo um pensamento, né, ali do suicídio. Então, tem essas falas que as pessoas falam também. Dentro disso é um processo, realmente, né, de pensamentos. Eu acho que são etapas, né? Começa, às vezes, num período, nossa, olha, eu acho que às vezes a solução seria a morte. A solução para mim agora, acho que seria eu morrer. Não seria, às vezes, o primeiro pensamento não é a solução seria eu me matar, né? Ou eu cometer o suicídio. Sim. Não, mas seria, tipo assim, seria a morte. Eu não existir, né? Exatamente. Tipo assim, nossa... Seria... Exato, eu entendeu? Não queria ter nascido, né? Sim. E eu acho que a gente precisa parar com esse julgamento quando nós escutamos essas falas, né? É uma das coisas. Primeiro que a Bíblia já fala que a gente não deve julgar, já começa por aí. Né, gente? Deus já fala, e se a gente seguisse ali a risca, a coisa estaria bem melhor. Então não julgues para não ser julgados, porque um dia você está falando que alguém está sendo mimimi, mas vai chegar o dia que você pode ter, né? Não que eu estou dizendo que você vai ter, mas pode acontecer que você vai se frustrar, você vai se decepcionar. E numa outra situação também, né? Em outro estado, e aí alguém pode te julgar da mesma maneira, né? Ou até pior. Mas dentro disso, na realidade, a gente precisa entender que quando uma pessoa comete o suicídio, o que ela está dizendo para nós? O que ela está dizendo eu tenho uma dor,
ela dói muito, eu não sei o que fazer e eu preciso aliviar essa dor. Exatamente. Então eu penso que a morte, o sentido da eternidade, né, ou o que está lá para quem não é cristão, o plano que vai vir, enfim, seja qual for a religião da pessoa, ela só quer que cesse a dor. Ela não tá nem pensando na eternidade. Ela não tá pensando se ela vai morar com Deus, se não vai morar com Deus, se ela vai para lá ou para cá. Ela só quer tirar essa dor. Então, por isso a gente precisa perceber que sempre uma das características é a ambivalência. A pessoa, ela apresenta pra gente assim, é como se fosse Era do Gelo. A gente vai viver, não, a gente vai morrer. É exatamente isso. Esse desejo que a pessoa tem de viver e ao mesmo tempo de querer morrer. Então, aqui já começa a apresentar um risco que a gente precisa ficar atento a isso que as pessoas estão dando como indicadores para nós. Sim. Isso, é realmente isso, né? Da questão da dor que a pessoa quer retirar, não que ela queira morrer, não que ela não queira existir, mas a dor que ela quer retirar. E dentro dessa questão de Deus e tal, que a gente ouve muito falar, a falta de Deus, né? E eu entendo. Tipo, hoje, né, eu consigo entender que tem o papel ali mesmo da religião, e eu falo muito disso no contexto psicológico também, existe um papel da religião, mas não é só isso, não é questão que a gente ouve, né? E o que eu falo é que às vezes as pessoas falam isso e aí traz esse sentido para a igreja, traz esse sentido para a religião, e as pessoas acabam criando um tabu em volta da religião, em volta da igreja, e em vez eu vejo a religião muito como um apoio, né, às pessoas mesmo, mas não que é a falta de Deus. Existem muitas outras coisas englobadas nisso. Eu fico muito feliz que no nosso meio, né, até inclusive na nossa denominação em si, nós temos a oportunidade de poder conversar, falar sobre esse assunto, né, e tratar num âmbito geral, não só espiritualmente, né, mas nesse sentido de incentivar a pessoa a buscar uma ajuda psicológica e poder ser acompanhada em todos os âmbitos, né, de uma forma pastoral, de uma forma psicológica, enfim, né, em toda essa questão. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão de falta de Deus, na realidade eu trago outro texto da Bíblia, né? Talvez para alguns teólogos eu estou forçando, mas a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Primeiro que se a gente pensar sobre depressão, suicídio que está ali próximo, dentro de alguns aspectos, depressão ela pode ser uma coisa fisiológica. Sim. Entendeu? Então quer dizer, com certeza. O meu organismo, ele está com um problema. Por isso, então, eu tenho depressão como consequência, certo? Então, aqui já não cabe falar que é falta de Deus, entendeu? Exatamente. Porque se nós pensarmos dessa forma, a pessoa que tem diabetes, então, é falta de Deus. A pessoa que tem, então, hipertensão é falta de Deus. A pessoa que tem problema de coração é falta de Deus. A pessoa que tem problema no rim. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Sim. Em nenhum momento foi isso que Deus disse. Né? Pelo contrário, se nós formos olhar a Bíblia, a gente vai ver homens que tiveram períodos depressivos. Por exemplo, Elias, ele é um cara top, profeta, desafiou 40 profetas de Baal, ele sozinho desafiou, ele orou, caiu fogo do céu, consumiu, e uma mulher, não assim, falando uma mulher no sentido porque é uma mulher, tá? Vamos me entender, vai ser cancelado. Mas uma mulher chega para ele e fala assim, eu vou te procurar, eu vou acabar com todos os profetas. E só faltava ele para ser morto por esta mulher. E ele foge para uma caverna. E qual é a fala de Elias? Já tá bom, chega, não quero viver mais. Então aqui, essa fala que a gente está falando de desejar a morte, Elias desejou a sua própria morte. E Deus falou, não é agora. Elias está lá e ele tem toda a sua dificuldade ali. E o que Deus faz? Deus envia corvos para alimentar ele, Deus dá pão, Deus dá água, ele se alimenta e Deus fala, vamos sair desse estado que você está? E o mais interessante, Deus tira Elias ali do seu lugar de isolamento e coloca ele para ter alguém.
Deus fala, agora você vai discipular alguém. Depois que você fizer isso, tudo bem. Então ele vai, começa a caminhar com Eliseu, ensina tudo que precisa ser ensinado para Eliseu, e aí Elias, como a Bíblia diz, não experimenta a morte, mas ele é arrebatado, e aí vem toda a carruagem de fogo e pega, o cara acabou de sair de um estado depressivo, Deus tratou ali dele, era uma questão que ele estava com medo, uma questão fisiológica, porque Deus envia alimento, né? Deus envia tudo que é necessário para ele, quando ele está bem, Deus insere ele novamente na sociedade. Então a gente precisa tirar essas ideias, né, que a gente tem com todo esse preconceito, essa fala pesada de que isso aqui é falta de Deus, e não, porque nós temos pessoas, irmãos, pessoas queridas que estão conosco e sofrem com depressão. Com certeza. Né? E lida com isso. Né? Eu gosto muito de uma fala de uma cantora gospel que dentro dos seus shows ela falou que ela passava por terapia, né? Ela passa por terapia justamente porque ela entende que Deus, na sua grandeza, deu um conhecimento para alguém, né? Abençoou lá com conhecimento médico, psicólogo e assim vai. Então, Deus colocou aqui na Terra essas pessoas com esse conhecimento para tratar dos filhos dele, aqui na Terra, no nosso corpo carnal. E uma outra questão bíblica também é a questão do nosso corpo é um templo, né, gente? E o templo, quando a gente fala... não é só para... O pastor, né, também pode completar, mas não é só a questão de, eu não posso beber, não posso fumar, não posso fazer coisas erradas com o meu templo, ok? Mas não é só isso que você tem que fazer com o templo. O templo também você tem que cuidar, né? Você tem que varrer o templo da mesma forma que você tem que ir no médico, você tem que fazer um check-up, você tem que fazer a questão aqui fisiológica, e dentro disso é o mental, porque às vezes também quando a gente fala de cuidar do corpo, a pessoa fala, vou fazer uma academia para cuidar do meu templo, vou fazer coisas assim, voltadas para o corpo. Poderia falar outra coisa, não academia, né? Essa parte do templo e academia me pega. Você tá vendo? Deus tá mandando aqui a confirmação para você. Exatamente. Doutor. Deus me mande um sinal, Deus aqui no podcast falando. Exato. E isso é tão interessante, Stella, que você tá falando, porque eu fui fazer um check-up, né? E o médico falou, ou você muda a sua vida agora, ou você vai ficar diabético, seu colesterol já tá alto e tal. E ele falou, vai viver outras coisas. E aí a gente percebe que, assim, a gente precisa desse cuidado, que vai além, muito além, do que só não fazer coisas erradas com o tempo. Então Deus já nos chamou a essa responsabilidade. Exatamente. Até porque o autoconhecimento é muito importante dentro de tudo isso também, até pro cuidado do templo, eu penso. Como uma prevenção, né? Vamos colocar assim, como a gente pode tentar prevenir, né? Falando assim, se há alguém que tem pensado sobre isso e está dentro dessas pessoas, até que a gente citou, dentro de todos esses grupos, enfim, né? Mas, assim, eu acredito que, principalmente, né, a gente pedir uma ajuda, procurar uma ajuda psicológica é algo, assim, de extrema importância e até urgente, né? Sim. Até urgente. Poder falar, de fato, que tem esse pensamento. Porque, às vezes, até a própria pessoa fala assim, caramba, eu tenho vergonha de dizer isso. Mas não, dizer, esse pensamento, ele passa por mim, né, na minha cabeça e tudo mais. Também recorrer, às vezes, ao seu pastor, conversar, né, seu líder, falar sobre esse assunto, buscar a Deus dentro disso, né? E até em questão das mídias sociais, né, falando, né, uma parte que eu gosto de estudar. Essa parte, falar, né? Blogueirinha que fala, né, gente? Gente. Mas, assim, eu acredito que quando você começa a seguir pessoas que ali você não faz bem para você, né? Que te exige, assim, que psicologicamente não te faz bem, né? Você, sei lá, a vida da pessoa, ela só posta de fato só a perfeição e tudo mais. Até, inclusive, antes de vir para cá, eu fiz um videozinho mostrando que o meu blazer tem um furo aqui do lado e eu falei, gente... Eu não acredito que você tá falando aqui. Estou falando aqui. Por Essa quê? parte o Ricardo vai cortar. Por quê? Não, mas por que isso, sabe? Porque eu acredito muito nisso. As pessoas pensam nessa questão de tudo muito perfeito, mas não é. Então, assim,
corte essas pessoas, não sigam, que diz para você o tempo inteiro que você deveria alcançar, somente essa vida é uma vida perfeita. Não, a sua vida aí onde você está, nesse momento, é uma vida perfeita, né? Por quê? Porque Deus, ele pode mudar as realidades suas emocionais, psicológicas, também pode mudar as realidades dentro da família em si, se há algo que não está ocorrendo bem, mas isso pode ser mudado, isso pode ser modificado, as coisas, elas podem mudar, né? Exatamente. Então, existe sim uma vida perfeita que é a sua, por quê? Porque as coisas podem ser mudadas. Você pode ver de um outro lado, com gratidão, olhar as coisas boas, né? E não é uma gratidão, aquela gratiluz, né? Tal, não. Mas é algo assim de olhar e falar, Senhor, obrigada mesmo por esse dia, né? Por eu estar aqui e aprender algo novo, né? Sim. E, enfim. Mas isso tudo que você fala, Tamires, eu vejo que também é muito difícil quando a gente lida com pessoas que são impulsivas, né? Que geralmente também é um grupo de risco, porque a impulsividade, muitas vezes, ela leva você a cometer um ato sem você medir as consequências. Então, tipo assim, uma coisa deu errado, pronto, minha vida acabou. Então, ela não consegue olhar todo o redor e agradecer, né? Porque ela é impulsiva. Então, tipo, uma coisa deu errado e 9 deu certo, mas ela pega só aquilo ali que deu errado e ela foca, e aí ela já acaba com a sua vida em si, no sentido de que não tem mais jeito, né? Que é uma das questões, das características, dos aspectos psicológicos, a gente precisa tomar esses cuidados. E o outro é a questão da rigidez, ou é tudo ou é nada. Ou eu tenho tudo, ou eu também não tenho nada. Sim. 8 ou 80. Que isso acaba acontecendo. E é nesse perfil que a gente tem muita dificuldade de conseguir agradecer. Sim. Porque os nossos olhos estão focados somente nisso, né? Isso aqui não deu certo. Então, poxa vida, eu não consigo ampliar a visão, Sim. né? Que é uma coisa importante que a gente precisa fazer, é um exercício. Sim, dentro disso, dentro dessas duas características também que você colocou, na questão da última, né, que você falou do tudo ou nada, do 880, eu volto na palavrinha lá que todo mundo fala, mas às vezes ninguém entende o conceito, que é a própria resiliência. Então, de você ter esse meio termo, né, de você, eu tenho coisas ruins na minha vida, mas tem coisas boas também, né, e eu posso mudar isso, como a também colocou. Então, eu posso mudar o perfil que está a minha vida hoje. E aí, eu gosto muito de usar uma teoria que eu digo, né? Que quem não é resiliente, uma pessoa que não é resiliente, ela sofre da síndrome da Gabriela. Vocês sabem o que é isso? Não. Canta pra nós aí, falar? vai. Ai, gente, agora vocês me escutam. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Ainda bem que você é psicóloga, não cantora, né? Graças Para com isso, a que eu vou Deus. cantar no louvor ainda. Gente, é o sonho da Tamires. Não é, não. Gente, mas é isso, é a pessoa achar que não tem saída, né? É aquele jeito a vida dela, os traumas que ela tem são aqueles e nada vai mudar, nada vai ficar diferente. Então, tenham resiliência, entendam o que é resiliência e pratiquem essa resiliência, né? E dentro da impulsividade, que foi uma outra característica que você falou, que o pastor falou, tá dentro da questão dos 4 Ds lá do suicídio. É o último estágio que a gente fala, o último D, que é o desespero. Então, é os 15 minutos que eu tenho de desespero, e aí eu tenho essa atitude impulsiva e eu vou lá e cometo. Só que tem um processo, igual a gente falou, é um processo, não é do nada que eu chego lá no desespero e vou lá e sou impulsivo e faço. Não, eu começo ali com a questão da depressão, de ter algum sintoma depressivo na minha vida, então começo tendo isso. Depois a questão do desamparo, então eu não me sinto amparada por ninguém, eu não tenho um
um pastor, eu não tenho um psicólogo, eu não vou atrás, eu não tenho um amigo, eu não tenho um colega, eu me sinto totalmente desamparada, né? Até mesmo com os pais. Meus pais não me amam, não tenho ninguém. Não tenho ninguém, exatamente. É a frase que às vezes a gente ouve. Não tenho ninguém, pra que eu vou viver? Enfim, então começa a dar esses vestígios na depressão. Na depressão a gente fala, né? Então a pessoa às vezes não gosta mais de sair, ela era muito animada, mas agora eu tô preferindo ficar na minha casa de boa, assistindo um Netflix, ok. Às vezes a gente acha que isso é normal, mas qual que é a característica da personalidade dessa pessoa? Às vezes não é ficar trancada dentro de casa, ela gostava de sair, por que ela tá ali? Então começar a sentir isso na depressão, depois no desamparo, aí vem a desesperança, então aí eu não tenho mais sentido de vida, eu não tenho mais esperança na vida, né? E eu gosto muito de trazer a esperança também na vida, na questão relacionada ao trabalho também. Eu falo muito do trabalho em relação à esperança de vida, porque é uma das coisas que eu trabalho com organizacional, com organização, com o trabalho. Então, da pessoa ver um sentido na vida dela também, no fazer algo que ela goste, enfim, então ter esperança, mas chega um momento que ela não tem mais esperança de nada, não tem mais esperança de vida, então eu não tenho meus pais, eu não tenho ninguém, eu tô desamparada, e eu também não tenho mais esperança de vida, eu não sei, meus sonhos de casar, de ter filhos, enfim, todos os sonhos ali também não acontecem mais, aí vem o desespero, né? Aí vem o último D do suicídio, que é o desespero, então aí eu tenho essa questão da impulsividade e vou lá, acabo tentando e cometendo. Eu acho que tem muita regra dos 5 minutos, né? Se a gente parar para pensar durante 5 minutos, você pode ter uma nova perspectiva daquilo que você está vivendo, que é exatamente o que a Tamires falou, né? Sim. A Tamires ela já traz uma fórmula, né, de como a gente pode ajudar as pessoas. Primeiro, falar para ela que tem uma nova perspectiva, que ela pode ser mais grata por aquilo que ela tem, né? Agradecer tudo que está ao seu redor, a todas essas questões. Eu acho que a gente poderia fazer no nosso podcast uma receita. O que vocês acham? Receita do Podlike. Como é que nós podemos ajudar as pessoas, então, que estão sobre o risco de suicídio? Como que eu não estou passando por isso, eu não tenho idealizações suicidas, mas eu percebo que tem um amigo, tem um parente próximo. O que vocês dão dicas aí para que os nossos ouvintes possam, então, ajudar as pessoas? Posso começar com o passo 1, então, da receita? Primeiro você pega um bowl, coloca... Tô brincando. Seu bolo de pote hoje não, vamos lá. Gente, tava fazendo um curso de bolo de pote, mas vamos lá. O que eu vejo em relação a isso que o pastor falou também, em mim, então, tipo, às vezes a pessoa acha que ela não pode ajudar outra pessoa, ou por conta do próprio tabu, de não entender o que é aquilo, às vezes o preconceito também, e tem aquelas frases ali de julgamento, que a gente já apontou aqui também, então eu não vejo aquilo como um tratar, ou que ela precisa de um tratamento, não, eu acho que isso é mimimi, então também já começa por aí, né, eu não achar isso, mas eu acho que o primeiro passo é você ouvir essa pessoa, sabe? Sentar para conversar e ouvir essa pessoa. Então, seja você um psicólogo, óbvio, né? Mas sem ser psicólogo, sem ser qualquer pessoa, sabe? É o seu amigo, você senta pra ouvi-lo. E quando e aí tem uma diferença entre o escutar, né? Só escutar, e o ouvir. Então tem essa diferença, porque não é só simplesmente você sentar com seu amigo, ele tá lá, todo ali falando, e você tá aqui pensando em outra coisa. Ou no próprio celular, tipo, a pessoa tá lá falando que não quer mais existir e tal, e você tá tipo assim, nossa, não, para com isso, não vale a pena, tal. Não, eu vou sentar pra ouvir essa pessoa, vou olhar no olho dela e vou ouvir tudo aquilo que ela tem pra dizer. Ela vai chorar, ela vai ficar lá muito tempo, porque as pessoas que tem uma tentativa, tem uma ideação, elas querem falar, né? Elas não que elas querem ficar falando, mas quando você pega pra falar, elas têm muito pra dizer. Então, você ficar ali pra ouvir, porque a pessoa já começa a ter esse alívio. Então, acho que o primeiro passo é você ouvir essas pessoas. Sim, exatamente. Eu acredito que dentro do segundo passo, né, dessa receita, eu penso que indicar, né, realmente um profissional competente, né, que possa fazer um acompanhamento de fato e urgente, né, com essa pessoa. Então, incentivar, no caso, né,
realmente depois desse primeiro passo que a Estela já falou, né? De que você acolher toda a pessoa, enfim, escutá-la, porque não necessariamente, às vezes, é o primeiro momento essa pessoa que vai querer uma ajuda, né? Mas, até porque se alguém chega, né, em você para poder abrir o coração, eu acredito que não só em relação ao suicídio, mas em relação a qualquer momento, né? A pessoa está abrindo a vida para você, ela confia, né? Exatamente. Então, eu acredito que isso faz parte de uma educação, né? Se você é uma pessoa educada, você já vai, assim, estar ali, já vai estar acolhendo, você já vai ouvir essa pessoa, mesmo porque sabendo que existem pessoas que também te acolhem, que também te escutam. Então, é um processo. Quando eu sirvo o outro, tem pessoas que estão me servindo, né? Então, eu acredito isso ser muito importante. Você indicar essa pessoa e só colocando algum parênteses aqui, né? A Estela colocou muito sobre essa questão de amizade, você ouvir ali seu amigo, mas eu acredito num todo, dentro de um casamento, sim, né? Às vezes até pastores, eu escuto de pastores que estão ali em depressão, e já escutei de pastores também que cometeram suicídio. Enfim, eu acredito assim, olhar o ser humano como um todo, né? Em todas as suas dimensões, todas as suas relações, porque isso é muito importante. Eu tenho, né, na minha família, alguém, meu avô cometeu suicídio. Então, assim, é algo muito sério, porque é uma coisa assim tão pequena que você não pensa que aquilo ali pode realmente, às vezes a pessoa de fato acabar cometendo suicídio por causa de uma pequena fala, né? Com certeza. Então, eu acredito ser importante você estar atento ao outro. O outro na sua totalidade, né? Indicando um bom profissional, enfim, acredito que esse seja o meu passo. Bom, eu penso que o terceiro passo que nós poderíamos colocar é a questão de ajudar essas pessoas a criarem vínculos. Porque o suicídio, ele está ligado muito a essa falta de vínculo. Ter uma rede de apoio, né? Rede de apoio. E aí, então, quando você ajuda essa pessoa a se vincular a você, você tá... essa lacuna da desesperança, do desamparo, do desespero, ela vai sendo preenchida por esses vínculos. Então, porque você dá atenção, uma escuta livre, limpa, sem ruídos, né? Sem as questões, você indicando profissionais, e pelo amor de Deus, gente, psicoterapeutas, tá? Psicoterapeutas. Com CRP, psicólogo, certinho. Tá? Não é qualquer porta que tá escrito terapeuta que vai te ajudar. Tem muita coisa aí que não é ciência, não é comprovado. Exatamente. Então, assim, é você saber ajudar, exatamente como a Tamires falou. Ela colocou bem colocado, mas como estudante de psicologia, eu não podia deixar de frisar o psicoterapeuta. Por favor, né? Mas essa questão de você, então, ajudar essa pessoa a criar vínculos. Né? Ela tendo vínculo com você, para que então ela se sinta importante, sinta-se amada, querida. Isso é um processo e a gente tem que respeitar esse processo, porque provavelmente essa pessoa perdeu a esperança e esse vínculo vai ajudá-la a ter essa questão de esperança, né? E eu vou colocar um quarto passo. Eu achei que ia ser só 3, tipo miojo. Não que seja tão fácil, né? Não, pode ser 5 minutos, né, miojo? Né? Vamos lá. Mas eu acredito que um quarto e último passo seria integrar essa pessoa a uma comunidade, né? Porque, claro que nós acreditamos, né, que nem nós frisamos muito, né, dentro dessa questão, dentro da psicologia em si, enfim, falamos também da espiritualidade, mas eu acredito que a comunidade em si, nós estarmos ali, né, congregando juntos e vivendo, escutando uma palavra, porque a Bíblia diz que a palavra ela gera esperança, né, ela nos leva à fé. Quanto mais eu escuto a palavra, mais fé gera dentro de mim. E é uma fé que não é só em Deus, mas fé na vida, fé naquilo que Ele pode fazer na minha vida, o que Ele tem para fazer de um plano dele para mim, né, como um todo. Então, eu acredito que nisso, assim, um quarto passo seria eu trazer a pessoa, integrar ela numa comunidade de fé. Sim, e digo mais, não que eu vou incluir um quarto passo no... O quinto.
É o quinto, né? O quinto passo, não que eu vá incluir o quinto passo na ajuda a uma pessoa, né? Mas eu vou falar de um modo geral também, tá? Como a gente tá falando dessa questão da prevenção, do mês de prevenção, do dia de prevenção, eu acho que num âmbito geral, eu acho que primeiro, a questão das habilidades socioemocionais que hoje em dia estão sendo disseminadas nas escolas, quando eu falo a própria inteligência emocional, sabe? Quando a gente falou da resiliência das crianças, dos adolescentes, como a Tamiris falou, a maioria das pessoas que cometem suicídio são adolescentes e jovens, então ter essas habilidades socioemocionais disseminadas aonde eles estiverem, né, e que antes, num passado ali, não era disseminado essa questão das habilidades socioemocionais, muito menos o próprio suicídio, e sempre existiu. Eu acho que isso também a gente tem que frisar, porque às vezes vai falar, mas é agora, tal. Agora aumentou, mas suicídio sempre existiu, né? Então, sempre existiu suicídio, mas também nunca foi tratado desse tema, dessas habilidades socioemocionais, como a gente tem comentado. Então, procurar uma terapia para você ter um autoconhecimento, para você entender os seus sentimentos, mas que isso seja feito dentro das escolas, dentro das universidades, enfim. E como eu estou falando de um âmbito geral também, que a população comece a disseminar também essa questão da saúde mental, que as pessoas entendam a importância da saúde mental e que seja fácil o acesso também, né? Porque às vezes a gente comentou aqui, procure um psicólogo, enfim, mas que a gente tenha essa noção também que existem possibilidades de atuação do psicólogo, que também é fácil o acesso das outras pessoas. Então, a gente tem um centro de valorização à vida, que é o número 188, que você pode ligar, você vai falar com um profissional da psicologia totalmente gratuito quando você estiver nesse momento de desespero ou em qualquer momento que você estiver sentindo essa angústia, você pode ligar para isso. Tem outras possibilidades também, um psicólogo no valor social, algumas instituições. Existe um site que chama Mapa da Saúde Mental, que lá tem todos os psicólogos, todas as instituições que fazem esse atendimento gratuito. Então, disseminar a psicologia, disseminar a saúde mental de uma forma fácil, de fácil acesso também. Sim, isso é muito importante, né? Se na sua cidade tiver uma faculdade, tiver um curso de psicologia, lá tem uma clínica escola que você pode ir. E isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Bom, eu acho que a gente está chegando ao fim, né? Tem que fazer gente. Estamos chegando ao fim. Espero que a gente tenha conseguido ajudar você, então, a pensar sobre isso, a ajudar pessoas a refletir sobre a vida, né? Porque não existe vida sem a morte, não existe morte sem a vida, né? Então você precisa ter essa questão. E enquanto a Tamiris falava algo, me veio uma frase que foi de um cantor, Tamiris, que eu acho que você deve conhecer bem, que fala assim: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. A vida é assim. Tente outra vez. A Estela, ela quer cantar. Sou cantora, gente. Ela quer cantar, não importa. A gente ver isso, né? A gente pensar na vida dessa outra forma. Deus, ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Sim. E a gente precisa desfrutar dessa vida abundante que o Senhor Jesus veio nos dar. Então, nós entendemos a sua dor, né? Tem um lugar de acolhimento. E a Bíblia deixa claro: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então existe um lugar que a gente pode chegar, um lugar de fala, que você pode ser você mesmo, que você pode falar das suas angústias, das suas dores, que é na cruz de Cristo. Pode falar com o Senhor Jesus e Ele vai levantar pessoas para estar do seu lado. Essa rede de apoio que nós falamos aqui, de amigos, familiares, comunidade cristã, pessoas estando ali, a sua igreja, né, profissionais como o CVV e os psicólogos, enfim, para poder te ajudar, né? Lembre sempre disso. Existe alguém que te ama muito e esse alguém é Deus e Ele demonstra isso através de pessoas. Existe alguém perto de você demonstrando amor. Talvez a gente só precise ajustar a nossa visão. Amém. É isso, galera. Muito obrigado. Nossa, foi muito bom esse tempo. Pastor Michel, Estela.
Foi maravilhoso e eu tô muito grata de poder estar aqui, trocar essa ideia com vocês, e eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas através desse conteúdo, né? E é isso, gente. Obrigada. Gente, eu tô até sem palavras. Eu acho que foi um momento muito, muito prazeroso, uma conversa, um bate-papo muito, muito leve, por mais que o tema seja esse, né? Foi muito, muito tranquilo falar sobre isso e que realmente todo mundo que assistir entenda que a sua vida vale ouro, você é importante. Não são frases clichês aqui do Setembro Amarelo, mas é que Deus realmente fala isso, né? Nossa vida é importante para Ele e tem outras pessoas aqui na Terra que a sua vida é importante. Sempre vai ter alguém que é importante. Então não ache que não tem ninguém, que eu tô sozinho. Sempre tem alguém. E se você é um amigo ou um colega que você conhece, alguém também nessa situação, se atente a todos esses detalhes, a nossa receita aí que a gente passou, se atente, né? Se atente aos detalhes nas pessoas que estão ao seu redor, justamente para você poder ajudar. Isso é muito gratificante também, né? De ter a sua vida ali para você usar a sua vida de uma forma positiva na vida das outras pessoas. Então eu quero agradecer de novo aí o convite, a participação. Realmente foi um convite muito, muito especial. E queria pedir também para que me seguissem no Instagram. Tô brincando, mas é que para seguir a gente, mas é porque eu falo que nas redes sociais, por mais que a gente tenha falado de todas as redes sociais, a gente fala muito sobre também doenças mentais, sobre como ajudar a tratar. Não é um Instagram, não é uma coisa aleatória, né? Mas, ou às vezes também, né? Às vezes tem algumas coisas ali, mas é justamente para edificar. Então, se a gente estiver na internet, se a gente estiver nas mídias sociais, também seja para edificar de alguma forma a vida das pessoas. Então, Psy, Estela Maris, e muito obrigada, gente. Obrigado, Estela. Obrigado, Tamires. Obrigado, Ricardo, aí que cuida aqui da gente, faz todo os bastidores, né? Vitória também, que tá aqui fazendo os bastidores junto com a gente. Que Deus abençoe vocês, galera. Tamo junto. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.